pena justa. Deputados de Minas Gerais se mobilizam para que o sistema prisional cumpra o que diz a lei. Tabagismo em adolescentes. Projeto em Mato Grosso do Sul quer investir em prevenção. Literatura acessível. Poder público e sociedade podem fazer mais. Do tambor ao beat. Festival em São Luís une cultura tradicional e hip hop. Quero dividir o mundo com você. O Congresso, Senado e Câmara é um só. Assembleias são 27 e câmaras de vereadores mais de 5.500 em todo o Brasil. Tudo isso é poder legislativo, com decisões que impactam a sua vida. E a gente mostra aqui, no Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é produzido em parceria com TVs legislativas de todo o país. Eu sou André Ricardo, vem comigo! O governo federal lançou o Pena Justa, um plano que pretende adequar o sistema prisional ao que diz a Constituição. Mas o que a gente vê por aí é superlotação de presídios, baixo número de profissionais, falta de qualificação de pessoal. Nada disso está certo. Em Minas, deputados se mobilizam para adequar o sistema prisional ao plano. Veja a reportagem da nossa parceira, a pioneiríssima TV Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O futuro do sistema carcerário brasileiro esteve em pauta na Comissão de Direitos Humanos. No debate sobre o Pena Justa, o plano para melhorar a situação dos presídios brasileiros, um dado chamou a atenção. De acordo com uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, 62% dos profissionais do sistema prisional mineiro avaliam sua saúde como regular ou péssima. Desses, 76% atribuem os problemas ao trabalho. Entre as questões de saúde relatadas estão transtornos mentais e doenças metabólicas. As informações foram trazidas pelo presidente do Sindicato dos Auxiliares, Assistentes e Analistas do Sistema Prisional e Socioeducativo do Estado. Ele propôs alternativas para mudar este quadro. A grande proposta que a gente traz, que eu acho que é o pulo do gato para a execução da pena, é investir na equipe de ressocialização. Temos hoje 17 mil policiais penais em Minas Gerais para cuidar de 70 mil indivíduos. Nós temos aí em torno de 2.000 pessoas técnicas especializadas e administrativas para cuidar desse corpo todo. Não, isso é impossível. O Pena Justa foi lançado em fevereiro deste ano pelo Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele surge para enfrentar o contexto de calamidade das prisões brasileiras. A deputada Andréia de Jesus atribui este cenário à má gestão do governo estadual e a decisões equivocadas do judiciário. O encarceramento em massa e a superlotação está muito ligado ao comportamento dos tribunais. Tem muita gente que poderia hoje estar cumprindo pena em liberdade, está presa. Pessoas que nem sequer foram sentenciadas, está dentro do sistema aguardando decisão de juiz. Isso não é só ilegal, mas também torna impossível de fazer gestão com a superlotação. Na opinião do representante da Defensoria Pública, esta realidade poderia ser transformada com a mudança da metodologia de aplicação de penas. Não há nenhuma forma de pena justa em considerar que no mesmo local apropriado para 100, 200 pessoas, tenhamos 200, 400 pessoas, que é o que hoje a gente tem de normalidade aqui no estado de Minas Gerais. E a grande parte das violações de direitos que tem no sistema prisional advém da superlotação. Dentre tantas medidas importantíssimas, a criação da Central de Regulação de Vagas, que vai levar ao patamar de 1 para 1 entre vagas e presos, que vai ser o nosso principal acerto com Pena Justa e que vai ser a nossa principal possibilidade de chegarmos nas outras metas que pretendemos. Em Minas Gerais, o Pena Justa está sendo coordenado pelo Tribunal de Justiça e pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Outras instituições, como a Assembleia Legislativa, também participam da elaboração do plano. O Estado tem até agosto para desenvolver a sua versão alinhada ao documento nacional.
A necessidade de uma participação mais efetiva da sociedade na construção desse plano foi uma das conclusões do debate. Porque senão a gente tem as mesmas instituições que estão gerando o estado inconstitucional de coisas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Secretaria de Estado de Segurança Pública, sendo aquelas pessoas que vão promover a solução. Isso é uma incongruência. A solução vem também da sociedade, do apelo daqueles que propuseram que fosse reconhecido esse estado inconstitucional de coisas. Em Cacoal, Rondônia, recursos de emenda parlamentar beneficiam produtores de café com placas de energia solar. Em Mato Grosso do Sul, o tabagismo entre adolescentes está na mira dos deputados. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Por estar presente em momentos de lazer e socialização, o cigarro ganha um ar positivo e até sedutor para alguns adolescentes. Com o objetivo de conter esse avanço, o deputado professor Rinaldo Modesto apresentou o projeto de lei que combate o consumo de produtos fumígeros, incluindo os dispositivos eletrônicos, como os vapers, entre os adolescentes de 10 a 18 anos. O sistema de saúde, juntamente com a educação, ter esse conteúdo discutindo na grade curricular e você envolver as universidades, as organizações para juntos, a quatro mãos, a gente trabalhar para que nós tenhamos cada vez menos adolescentes, jovens se envolvendo com a questão do tabaco, sobretudo esse eletrônico, que é devastador. Então, se a gente não trabalhar na perspectiva da prevenção, as pessoas vão sofrer do ponto de vista da saúde e, consequentemente, trazer problemas enormes para o poder público, até porque um paciente acometido por uma situação dessa, fica muito caro o tratamento. Então, nós temos que trabalhar na prevenção. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o tabagismo entre adolescentes é um problema de saúde pública. No Brasil, 10% da população é fumante e cerca de 100 mil adolescentes fazem parte dessa estatística. No mundo, são 24 milhões de jovens entre 13 e 15 anos que já fumam. O tabagismo na adolescência é um problema sério que requer atenção e ações preventivas. A proposta prevê campanhas educativas, capacitação de professores e profissionais da área da saúde para identificar e ajudar quem já começou a fumar, além de tratamento gratuito e apoio psicológico. Outra medida é transformar as escolas em ambientes livres do tabaco, promovendo hábitos saudáveis e protegendo os jovens da influência da indústria do fumo. Nós estamos vivendo um momento em que cada vez mais a gente percebe o comportamento da juventude meio que banalizando. É muito álcool, cada vez mais precoce, os nossos adolescentes tomando bebida alcoólica e essa questão do cigarro eletrônico também, que virou uma moda, e isso é totalmente danoso à saúde, do ponto de vista físico, psíquico, e acaba contribuindo aí para, de repente, a pessoa ter problema respiratório, cardiovascular e até o mesmo câncer. A cidade do café, premiada dentro e fora de Rondônia, agora atravessa fronteiras e já é reconhecida fora do Brasil. Energia solar traz alívio e progresso para agricultores de Cacoal. Por aqui, a agricultura familiar não é apenas um ofício, é herança, cultura e futuro. Desta vez, a mudança vem do céu, literalmente, e promete iluminar não só os telhados das associações rurais, mas também os sonhos de quem luta por dias mais prósperos no campo. Essa é a primeira associação de produtores do estado de Rondônia a receber placas solares. A estrutura está montada, aguardando apenas a secagem do cimento, que leva em torno de 7 dias. Na sequência, serão instaladas aqui 42 placas solares, o que vão gerar cerca de R$12 mil de economia na energia elétrica aqui da associação, podendo chegar até 48 mil por conta de outros equipamentos agrícolas que utilizam energia. Energia limpa e economia real. A Associação Rural Juventude, localizada na linha 6, atende cerca de 30 famílias de agricultores familiares. Recebe um dos presentes mais aguardados pelos trabalhadores: placas de energia solar. Tudo isso só foi possível graças à liberação de emenda parlamentar individual do deputado estadual Cirone Deiró, no valor de mais de R$250 mil. A gente consegue baixar o custo, da produção, o dinheiro do produtor que não ficava na comunidade, agora fica na comunidade. A gente faz aquela margem de lucro, porque você tem a manutenção dos equipamentos,
Igual, por exemplo, construção de barracão, a gente construiu todo da manutenção do que ficou, daquela margenzinha de lucro, e a gente consegue retornar isso de volta para o produtor. E quando a gente começou no primeiro recurso, eu sempre falo para eles, a gente tinha R$2.000 na conta para construir um barracão desse, né? E hoje a gente está com o recurso, com aquela sobra, a gente está conseguindo comprar equipamento. Então a importância de ter vindo esse recurso e da gente saber administrar ele, né? Porque tem que ser bem administrado para que ele volte novamente para o produtor. E o efeito vai em efeito cascata, né? Bate aqui no trabalho de vocês, volta para o associado se entender que a margem de lucro é satisfatória, ele também pode passar isso para o consumidor final. É, verdade. Então, assim, tudo vai... É um trilhozinho, né? Então, tudo vai sendo beneficiado. Todos ganham. Todos ganham com essa ação. Todas as famílias diretamente beneficiadas são envolvidas com a produção de alimento que abastecem feiras, comércios locais e até outras cidades da região. Outros recursos foram para a Associação Rural de Ajuda Mútua, que fica na linha 10 e atende cerca de 60 a 80 famílias. Lá eles receberam uma secadora de café. É o caminhão da própria associação que vai na lavoura buscar os grãos dos familiares. Neste aqui tem café de uma única família, são mais de 160 sacas. Chegando aqui, vai direto para a secadora. Esse equipamento aqui tem mais de 15 anos e atende cerca de 80 famílias, o que gera uma demora e uma fila de espera muito grande para os familiares. Mas a partir de agora, a novidade é a segunda secadora, que vai facilitar a vida do cafeicultor, permitindo assim uma agilidade na entrega do produto no nosso mercado e na nossa mesa. O processo de instalação da máquina já começou e logo o tempo de espera dos cafeicultores da região irá diminuir. A gente começou no mês de março a montar esse secador aqui, né? A gente já tinha um aqui, mas não atendia a demanda toda. Começou no mês de março, fizemos um barracão, né? É muito trabalho. Aí ele vai secar aqui. Esse elevador daqui vai jogar nesse cano aqui. Vamos colocar um cano aqui, né? Esse cano aqui? Para o outro elevador, joga para a máquina para beneficiar o café. A máquina de beneficiar é lá dentro? É lá dentro, a máquina de beneficiar. Eu acho que quase todos já foram beneficiados com secador, máquina de café, implementos agrícolas. Isso é uma grande força para a agricultura, que aqui gera renda, né? Sim. É bom para o povo da cidade, né? Que o povo trabalha aqui, vende seu café, vai e compra no comércio, gera renda, né? Ajuda na economia. Com o secador só, a gente, em 2024, secou 89 secador. Aí os meninos tinham que trabalhar até a noite, é muito difícil. Para poder todo mundo ter seu café para vender. Aí o café ficava, às vezes, do produtor, 15, 20 dias dentro do saco. Na fila de espera? Na fila de espera, o café começava a bolorar, mofar, não dá um café de tão boa qualidade, né? E eu acredito que agora com 2 secadores vai beneficiar, ajudar muito mais. Vai diminuir essa fila. O pessoal aqui tá feliz, né? Porque é benefício que vem para atender a comunidade, né? Porque já pensou se o povo, tempo chuvoso assim, secar o café no terreiro? Leva 3 meses, né? Não consegue secar. Então aqui é rapidinho, né? 12 horas tá seco o café, né? E beneficiado. Aí a mensagem é que os produtores estão felizes, né? E a gente quer cada vez mais melhorar as condições do homem do campo. Outro benefício foi um trator pequeno que roça a grama dos campos de futebol, pois em quase todas as propriedades existe um campo de futebol para os momentos de lazer das famílias do campo. Você gosta de chocolate? Você sabe que chocolate vem do cacau, né? E o Brasil é um dos maiores produtores de cacau do mundo. Mas uma ameaça ronda a cultura do cacau. É a monilíase do cacaueiro. Se pegar, pode arruinar até 80% da lavoura, prejudicando a economia, o sustento de muitas famílias e o nosso chocolate. O Brasil é um dos principais produtores de cacau do mundo, uma produção anual de 200 mil toneladas, com destaque para as regiões Norte e Nordeste. A cultura gera emprego para milhares de agricultores familiares e ainda contribui para a preservação ambiental. Mas as lavouras de cacau no país estão ameaçadas e podem sofrer perdas significativas com o avanço da praga monilha, que ataca os frutos do cacaueiro. Os impactos da doença chamada monilíase, provocada por um fungo, foram debatidos por especialistas
especialistas na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O que está em jogo aqui é muito mais que a produção de cacau. É a renda de milhares de famílias, a segurança alimentar e a floresta em pé. Pois o cacau é uma das poucas atividades que alia produção e preservação. Lá no estado, o cacau virou uma cultura que mexe na economia, que todo mundo está falando. Então, nós temos que chamar, inclusive, o governo do estado para poder ver mecanismo de como a gente faz campanha de divulgação dessa situação e de outras. A doença já foi registrada em países na América do Sul, como Colômbia, Equador e Peru, e tem alto potencial destrutivo. A praga pode provocar perdas superiores a 80% na produção dos frutos. A monilíase, ela é uma doença que ocorre basicamente no fruto do cacaueiro. Não ocorre em outras partes da planta. Então, vai direto no bolso do produtor. Uma doença devastadora. E se ela chegar nos principais estados produtores, é o fim da cacauicultura brasileira. Como disse a nossa vice-presidente, a floresta só se mantém em pé por causa do cacau. Os especialistas alertaram que os agricultores e entidades precisam estar preparados para adotar medidas de contenção, caso a doença comece a se espalhar para outros estados. Claro que não, nós estamos falando de uma doença que se espalha pelo vento, de formas muito peculiares. Em todos os estados produtores tem ações de vigilância para que, se encontrar essa doença, se encontre da maneira mais rápida possível para a gente atuar. Eu acho que a gente precisa já começar a falar de monilíase com os produtores para que eles possam se preparar para um cenário que os mais pessimistas falam que é uma questão de tempo. Ler uma obra literária pode ser uma barreira não só para pessoas cegas. Pessoas com baixa escolaridade, por exemplo, também podem ter dificuldades. Então, que tal, além de produzir versões dessas obras em forma de audiolivro, braille, usar outros recursos, como linguagem simples e fonte de texto ampliada? Um debate sobre o assunto aconteceu aqui, na Câmara dos Deputados. A literatura acessível, ao contrário do que muita gente pensa, não é só para atender pessoas com deficiência. Ela garante a inclusão também de pessoas com dificuldade de leitura, baixa escolaridade e em situação de vulnerabilidade. A literatura acessível é a adaptação de obras literárias para formatos como audiolivros, braille, usa, por exemplo, a linguagem simples, recursos visuais e fonte de texto ampliada, sempre levando em conta as necessidades de cada pessoa. Um debate na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência chamou a atenção para a necessidade de políticas públicas que priorizem a literatura acessível como um direito básico do ser humano. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, destacou que a literatura é um instrumento de acessibilidade. Uma literatura que tem esta importância da gente ter acesso, eu diria, a um conjunto de saberes, a construção da inteligência humana, a nossa própria história, a nossa própria encantaria, ou a encantaria deste Brasil, ela como instrumento de acessibilidade, ela precisa ser acessível. Ou seja, a literatura é instrumento de acessibilidade, é instrumento de transformação, é instrumento de libertação. Alain Damasceno, professor e pesquisador da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, afirmou que após a criação de regras para ampliar o acesso à literatura, é preciso destinar recursos financeiros para colocar em prática as medidas propostas. Precisamos de financiamento, ou seja, não basta, acho que é pouco pensar editais que eventualmente fomentem literatura acessível. É necessário no meu entendimento, de que se tenha financiamento contínuo, ou seja, financiamento contínuo pressupõe a literatura acessível como um direito perene, ou seja, para além de uma política governamental, precisa ser uma política de Estado. Karina Alves, do Instituto Incluir, destacou que a literatura pode fortalecer a inclusão em todo o país. A gente também tem ações que vão junto com a literatura, que é a contação de histórias, que é o canto, que é o teatro. Então o livro, ele é o condutor de toda a cultura, né? Que a gente oportuniza e que a gente democratiza e que a gente leva de maneira que a cultura possa estar chegando para todas essas crianças, para os territórios, para os espaços formais, não formais, informais de educação.
Centro Histórico de São Luís é patrimônio cultural da humanidade desde 1997. Foi esse cenário que recebeu um festival muito legal, do tambor ao beat, que une o mais tradicional da cultura popular à cultura contemporânea, o hip hop. O coração do Centro Histórico pulsou num compasso diferente neste fim de semana. A batida do hip hop, do tambor de crioula e da música eletrônica atraiu muita gente para a primeira edição do festival do Tambor ao Beat. Uma iniciativa que promoveu o encontro entre a tradição e o contemporâneo, como observou a produtora do festival. Do Tambor ao Beat é um projeto que inicia com uma etapa de capacitação e culmina no festival. E o festival, para finalizar, a gente tem o Crioula Beat, que é um coletivo que integra Pantera Black, Mr. Adnon, Selecta Rocha, Negril e outros integrantes. Cheio de virtude, em breve estarei pelos palcos, eu nasci um astro. Música, artes plásticas, performances reunidas no mesmo ambiente. Este rapper ressaltou que em festivais como este, nomes da música maranhense ganham oportunidades de mostrar seu talento. A gente só precisa de um palco que a gente consegue lotar as praças. E o Tambor ao Beat está sendo esse palco pra gente misturar o ancestral e a novidade. Quem veio ao festival pôde presenciar o encontro de gerações, linguagens e saberes. Eu frequento essa história de hip hop com a cultura popular. Tinha que ter mais aqui, tinha que ser mais sério, ter mais pra gente ver. Não é só uma vez na vida, não, tinha que ter mais só. O festival deixou a noite do centro da capital mais movimentada e reforçou a necessidade de mais eventos com esta proposta. Além do festival com as apresentações artísticas, o projeto do Tambor ao Beat realizou oficinas, workshops e atividades formativas em diversas comunidades da capital maranhense desde o mês de junho. Do Tambor ao Beat evidencia que as batidas do tambor e as rimas de ruas, emolduradas pelos ritmos eletrônicos, são galhos da mesma árvore e influenciam a produção cultural da Ilha do Amor. Você descendo, quero dividir o mundo com você. Legal esse festival, né? Mas o Parlamento Brasil está chegando ao fim. Mas antes, fique com a participação de pessoas que visitaram o Congresso Nacional esses dias. Um passeio que mistura arte, história e se conhece um pouco da dinâmica de uma casa legislativa. Se você quiser rever esse programa, tá tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até a próxima semana. Tchau, pessoal! As pessoas têm que estar por dentro de tudo que acontece aqui, das nossas leis, de tudo que a gente tem direito. E qual a parte te chamou mais atenção durante a visita? Achei tudo lindo. O Senado, achei um espetáculo. Primeira vez que eu vim e amei. É no Congresso Nacional que nós temos a defesa da democracia do Brasil. Aqui estão os parlamentares que representam nossos estados, nós, principalmente que viemos de fora aqui em Brasília, acompanhamos o trabalho de cada um deles. O que mais me chamou a atenção foi a preservação desse patrimônio histórico, a importância de nós preservarmos as instituições e fortalecer essa democracia nesse momento tão importante que o Brasil atravessa de crises, né? Pela democracia. Foi uma oportunidade que eu tive agora numa viagem de passar aqui em Brasília e conhecer. É importantíssimo para a gente ver hoje em dia com esse radicalismo político. A gente só vê dois lados e a gente tem que entender melhor o que acontece para poder a gente ter ciência das decisões que vem se tomando e ver como é o mecanismo. Então foi muito bom ter essa visita para conhecer de perto como as coisas acontecem aqui em Brasília. A gente chega aqui, todos os setores estão trabalhando, visitei Ministério, visitei Senado, Câmara, conheci revi alguns conhecidos lá do nosso estado, todo mundo aqui. Apenas a figura dos deputados, alguns não estão, porque na sexta-feira eles voltam para suas bases, mas isso não faz com que pare de trabalhar e de evoluir os trabalhos nas instituições. A
Casa do Povo, né? E assim, quando eu saí de Aracaju, o meu intuito principal era vir conhecer o Congresso, o Senado e assim, foi um espetáculo, eu amei. E qual parte da visita que você mais gostou? As obras de artes, né? E a parte que eu achei mais lindo foi o rapaz da gerência da limpeza que faz a arte lá embaixo no Senado. Eu achei sensacional essa valorização de todos os funcionários da casa. Eu achei muito boa. A pessoa que nos levou deu muitas explicações e a gente entendeu bem como funciona a visitação, como funciona também o parlamento, né, o Senado e a Câmara dos Deputados. Muito bonito, o lugar é muito bonito, muito interessante. É importante para o povo conhecer o que os deputados e senadores fazem e também para saber como eles interagem dentro das câmaras. O que mais me chamou a atenção foi conhecer os espaços das duas casas, né? Tanto da Câmara quanto do Senado. Então, assim, é muito surpreendente ver que a Câmara, por exemplo, tem 513, né, deputados, mas o espaço não dá para todos, né? A guia nos explicou e tudo mais. Foi muito interessante. Todo brasileiro deveria vir aqui no Congresso, né, fazer esta visita guiada para poder conhecer mais a sua história, né? Aquilo que a gente não aprende na escola, nos livros, aqui é passado detalhadamente. É uma visita que vale muito a pena.